Olá a todos! Viemos por meio deste vídeo apresentar o trabalho intitulado Besouris, realizando multiplicação por meio de equivalências aditivas. Eu sou Marcos Henrique, doutorando em Ensino de Ciências e Matemática pela Unicamp e conto com a parceria da minha colega e amiga, coautora deste trabalho, Alessandra Picharillo, doutoranda em Educação Especial pela Universidade Federal de São Carlos. Antes de entrarmos propriamente no tema Besouris, gostaria de levantar uma situação que foi o cerne da construção deste material. Quando pensamos em jogos digitais para educação, se um jogador falha numa situação, isso significa o quê? O jogador está aprendendo como o jogo funciona? Não houve esforço suficiente para obter o sucesso? Nada demais, pois falhar faz parte do ato de jogar. O jogador não aprendeu o que a situação ensinava? Os conhecimentos do jogador estão defasados? Qual dessas opções equivale a um resultado de falha em uma situação no meio de um jogo digital? O que vocês acham? Vejamos o seguinte exemplo. Nosso desafio legal e divertido é um jogo do tipo questionário animado. Poderia ter até o gráfico interativo e a seleção da resposta via touchscreen do celular ou um pterodáctilo em movimento, qualquer animação com fins de deixar o material mais animado, mais estético. Contudo, vamos ler o desafio. Um pterodáctilo precisa dar um rasante no mar para pegar um peixe. Sua altura de voo é expressa pela seguinte função: f de x igual a x ao quadrado menos 2x mais 1. Sendo f de x igual a 0, o nível do mar, e x, o tempo em segundos, em quanto tempo ele pegará o peixe? Do lado direito, temos a representação do voo do bichinho e as opções a escolher. Falhar neste caso pode significar que não houve esforço suficiente para obter o sucesso, ou seja, a pessoa sequer tentou resolver, ou preferiu chutar uma resposta, ou o jogador não aprendeu o que a situação ensinava, ou seja, o jogador não tentou encontrar o zero da função quando essa parábola toca o eixo x, ou também os conhecimentos do jogador estão defasados. Então, o jogador ele pode ter tentado encontrar o ponto em que a parábola toca o eixo x, mas ele utilizou um procedimento que não levou até a resposta certa. Mas daquela lista anterior, ficou faltando 2 itens. O jogador está aprendendo como o jogo funciona e nada demais, pois falhar faz parte do ato de jogar. Esses 2 itens não se aplicam neste caso. Esse jogo no formato questionário animado não permite que a falha faça parte do aprender a jogar. Afinal, se o jogador sabe resolver o problema, então ele vai acertar. E também não faz parte do ato de jogar. Então, o jogador que sabe o que está fazendo não vai errar. Agora vejamos um outro exemplo. Temos aqui uma cena de Super Mario World. Apenas para quem não sabe, o bigodudo de vermelho é o Mario, e ele acabou de chutar um casco de tartaruga que ricocheteou na parede e começou a destruir os inimigos na linha de baixo. Entre outros fatores, temos o movimento do personagem, o movimento do casco, o movimento de cada inimigo e suas características próprias. O fator de inclinação onde o Mario está, que acelera também o seu movimento. Além disso, veja que o jogador tem 21 vidas restantes, sendo que no decorrer do jogo ganhamos vidas e tem até mesmo alguns pontos onde podemos ficar pegando vida de forma automática. Nesse contexto, falhar pode ser um processo natural do ato de jogar, como por exemplo, se o Mario desce rápido demais e toca no inimigo à esquerda, na linha de baixo. Mas falhar também pode ser uma forma de aprender como o jogo funciona, entender sua mecânica, reconhecer suas variáveis e compreender como o sistema todo interage. Só nesse contexto, o jogador tem pelo menos 21 tentativas para tentar passar essa situação sem receio. Ele tem essas vidas para
gastar e arriscar, ainda sem dar o game over. Tudo isso faz parte do jogar Mario. Sinceramente, já zerei esse jogo de forma completa, passando pelo caminho das fases especiais e tudo. Falhar é tão natural que sequer é visto como algo estranho. Pegamos umas 20 tentativas erradas só para entender um pouco como algumas fases bem difíceis funcionam. E mesmo conhecendo o sistema todo, às vezes simplesmente não chegamos nas condições necessárias e perdemos. Nosso personagem morre no caminho. Mas isso não é um problema, pois vamos entendendo onde melhorar, o que melhorar e podemos pensar e trabalhar nesses pontos para realmente melhorar nossa forma de jogar. Então, nesses casos, falhar, deixar o Mario morrer, te dá um histórico de onde foi que eu errei, onde eu preciso evitar, qual ponto eu tenho que tomar mais atenção. Então, tem todo um processo que você entende e se desenvolve à medida que seu personagem morre no jogo. Então, nesses contextos, falhar realmente está te ensinando a jogar e faz parte do jogar. De volta ao problema do pterodáctilo, ele é um problema até que divertido. Prefiro pedir aos meus alunos que resolvam equações de segundo grau com algum contexto do que apenas algo frio e técnico. Mas, de fato, errar neste jogo não ensina nada ao jogador, além de que sua resposta não era aquela. O jogador apenas sabe que a resposta escolhida não era essa e é apresentado para ele a resposta correta. Nesse caso, o jogador que errou uma conta e chegou a outro valor receberá um sinal de que falhou no desafio. Não há uma linha de desenvolvimento que lhe permite perceber onde está falhando ou quais as coisas que deveriam estar acontecendo dessa maneira. O jogador simplesmente recebe uma informação binária de que falhei ou obtive sucesso. Diferente do que ocorre no Mario, por exemplo. No Mario, se eu vejo que eu estou cercado por tartarugas, sinto que se não reagir, perderei. Mas neste jogo do pterodáctilo, usei a fórmula de Bhaskara. Errei uma parte dela, cheguei na resposta, só então percebo que a resposta não era essa. Não sei se errei o início da fórmula, o meio da fórmula, o final da fórmula, ou se interpretei o problema de maneira errada. Há uma diferença entre esses dois jogos. Um deles permite você aprender a cada falha e o outro apenas diz que você não atingiu o objetivo. Um deles, falhar faz parte de jogar e no outro, falhar deve ser evitado. Assim, diante estes contextos apresentados, trazemos a ideia por trás do jogo Besouris. Esta é a Stephanie. Ela é uma entomologista, ou seja, uma cientista que estuda insetos. Ela está preenchendo quadros entomológicos com besouros vaca-loura. Do lado esquerdo da tela, temos os potes com besouros, cada um com uma quantidade dentro de seu respectivo pote e marcado na tampa esse valor. Se levamos o pote para Stephanie, ela imediatamente distribui os besouros pelo quadro. Na parte de baixo da tela, temos as dimensões do quadro, mas o que significa essas informações quadros e sobraram? Em nenhum momento o jogo explicou suas funções, simplesmente estão ali, marcando 0. Até o momento em que terminei de preencher meu primeiro quadro e olha lá. A tela mudou de cor, o número de quadros passou a marcar 1 e o valor em sobraram passou a marcar 4. O que será que houve? Repetindo a dose, preencho o quadro e então dessa vez a tela mudou para uma cor diferente. O número de quadros aumentou, mas o valor de sobraram permaneceu igual. O funcionamento destas partes pode ser investigada ao longo do ato de jogar, mas vou adiantar para vocês. O quadros significa o total de quadros preenchidos, e o sobraram quantos besouros a mais nós levamos para preencher aquele quadro. A cor da tela preta indica que sobraram besouros após preencher o quadro. A cor da tela azul indica que o quadro foi preenchido sem sobrar besouros. Diferente do problema do pterodáctilo, neste caso, posso, à medida que resolvo, perceber se estou com poucos espaços livres
e como posso tentar corrigir minha estratégia, ou se posso abordar o problema de outras frentes. Por exemplo, tentar levar a quantidade sempre igual ou tentar levar os potes com mais besouros primeiro, deixando aqueles com menos besouros para ajustar o final da minha resposta. São abordagens diferentes e que permitem, a partir do andamento da solução, identificar se a abordagem deve prosseguir ou se é necessário um reajuste ou até mesmo uma revisão onde estamos errando no decorrer do jogo. Ou seja, em que momento temos menos espaços do que há um pote para ocupá-los. Esse é apenas algumas das formas de trabalhar o besouris no contexto de ensinar multiplicação a partir de somas. Como mostrei, em alguns dos casos resolvidos, eu pegava potes cuja soma davam um dos coeficientes da multiplicação. Então, se a multiplicação era 3 por 5, pegava potes de 3 e 2, 3 e 2, 3 e 2. Assim, ainda que eu não tivesse 5, eu teria sempre a soma igual a 5. Mas ficamos à disposição para eventuais dúvidas e esclarecimentos, e esse jogo está em domínio público para quem quiser utilizar em suas escolas ou formas de trabalho, fiquem à vontade. Seguem nossas referências. Muito obrigado.